ano. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Eu cumprimento o vereador Alexandre Gomes, ao padre Adriano, nosso assessor, ao Monsenhor Luiz, ao padre Douglas, ao Lucas, ao Engel, a todos vocês que aceitaram estar aqui conosco essa noite, aos movimentos populares e coletivos presentes, e especialmente a ação sócio-transformadora da Arquidiocese de Niterói, sendo representada por suas pastorais e organismos sociais. Muito obrigada. Bom, meu nome é Tatiana Rocha, eu estou como vice-coordenadora da ação sócio-transformadora da Arquidiocese de Niterói, e para que possam entender, nossa arquidiocese abrange 13 municípios, ela começa em Niterói e vai até a região de Búzios, o município de Búzios, e a ação sócio-transformadora está presente em todos esses 13 municípios, através das 10 pastorais sociais e 2 organismos sociais de maneira organizada. E eu coordeno, junto com meu esposo, o padre Adriano, e a Rita, da Pastoral da Educação, e o médico da Pastoral da Sobriedade. Nós compomos a Comissão para a Ação Sócio-Transformadora. Muito obrigada às pastorais sociais aqui presentes. Bom, sou nascida e criada no Jardim Catarina, em São Gonçalo, e sempre que tenho oportunidade de falar aqui nesta casa, também como na casa em Niterói, eu trago a lembrança dos meus pais. Bom, por quê? Porque toda vez que falo de pobreza e de luta, são essas as primeiras pessoas que trago em meu pensamento. Foi a realidade vivida e enfrentada pelos meus pais. E tudo isso que eles viveram também atingiram a minha vida. Falar de moradia não é falar apenas de casa. Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o artigo 6º da Constituição Federal de 88, moradia é direito social. Isso significa que não se trata apenas de abrigo físico, mas de condições dignas de habitação vinculadas à dignidade da pessoa humana, como bem falou o Monsenhor Luiz. É falar de acesso à água, é falar de saneamento básico, de infraestrutura, mas é também de falar de memória, de pertencimento e de futuro. A minha infância no Jardim Catarina foi marcada por muita alegria. Meu lar era um lar muito feliz, mas a precariedade era muito alta. Eu cresci pulando vala para poder alcançar a rua ao sair da minha casa, a falta de saneamento básico. De frente à minha casa, a gente só conseguiu manilhar com o esforço dos meus pais, e assim cada vizinho trabalhava muito, guardava pouco, e conseguia manilhar à frente de suas casas, porque as valas eram abertas. Nós tivemos também uma grande quantidade de problemas relacionados à água, ao abastecimento de água. É interessante porque ano passado, quando nós refletíamos a campanha da Fraternidade com o tema de ecologia integral na Câmara Municipal de Niterói, uma das convidadas, uma das pessoas que compunham a mesa, ela falou que a infância dela foi marcada, uma moradora de Niterói, por brincar com água de borracha, né, com água de mangueira na rua. Eu não pude falar nada, eu fiquei refletindo. A minha infância, nós regulamos a mesma idade em São Gonçalo. A minha infância em São Gonçalo foi carregando balde de água, né, para que os vizinhos que tinham poço. Né? Então, por quê? Porque foi marcada pela falta de água. E hoje a gente sabe que a SEDAI foi privatizada em 2021, e até hoje o meu bairro, que é o Boa Vista do Laranjal, sofre com a falta de água encanada. Graças a Deus, na minha casa, eu tenho poço artesiano. E meus filhos, eles não têm a mesma dificuldade que eu passei. Meus filhos nunca precisaram carregar um balde de água. Mas se eu não tivesse poço artesiano, provavelmente eles teriam repetido a mesma história que a minha. Porque falta ainda o encanamento no nosso bairro, e acredito que em outros também. Bom, hoje meus filhos não precisam repetir isso. E moradia é direito social garantido pela Constituição. Quando falamos de moradia, não podemos esquecer daqueles que sequer têm uma porta para fechar. E eu, como agente da Pastoral do Povo da Rua, representando aqui a ação sócio-transformadora nesta casa,
não existe a possibilidade de falar de moradia sem falar do Moisés. Moisés, ele era uma pessoa em situações de rua. Eu tive a oportunidade de ser madrinha de batismo dele. E ele chegou em nossa paróquia num retiro de carnaval. Ele tinha um problema de saúde mental, mas ele chegou muito feliz em nossa paróquia. Toda vez que eu perguntava ao Moisés aonde ele morava, ele dizia que morava em uma casa perto do posto de gasolina do Jardim Catarina Velha, pela entrada, acredito que ele sabe onde é. Um dia eu resolvi ir na casa do Moisés. Olha, agora eu quero ir lá para ver onde você mora. E ao chegar na casa do Moisés, eu deparei com um muro e com um portão. Mas, passando para dentro da sua casa, eu só encontrei 2 paredes, sem teto, sem chão, sem água, sem vaso sanitário, sem energia elétrica. Apenas ele e aquilo que ele carregava nas ruas. O Moisés, ele não era viciado em drogas, e mesmo se fosse, porque eu digo isso, porque toda vez que a gente fala de morador de rua, a gente tem a mania de falar que a pessoa é viciada em drogas. Né? E mesmo se fosse, ele teria direito a ter moradia, porque o viciado em drogas também tem, né? A pessoa que está em drogadição. Mas o Moisés não era. E a casa dele era essa. Se não fosse a paróquia, os paroquianos da Matriz Nossa Senhora Auxiliadora do Laranjal, que resolveram fazer um ratatá, o Moisés continuaria morando ali naquele lugar. Graças a Deus e boa vontade dos paroquianos, nós conseguimos pagar uma moradia para o Moisés, e graças também ao pai da coordenadora que está ali, que é o Bibi, como um amigo nosso, não faltou as refeições do Moisés. Isso ele teve graças à colaboração e ajuda, né, desses paroquianos. Nós várias vezes levamos o Moisés para tantos equipamentos públicos aqui do município de São Gonçalo, para que ele pudesse ter acesso ao mínimo, que era o BPC, já que ele tinha esse problema de saúde mental. E nós demos de cara com um item, uma palavra muito forte dentro desses equipamentos, que se chama burocracia. Parecia que estávamos fazendo um favor. O Moisés, infelizmente, ele faleceu, não está mais aqui conosco. Mas ele sofreu muito a indiferença, o peso do preconceito por ser pobre e principalmente o peso do preconceito por ser um pobre, pessoa especial, pessoa que veio das ruas. Mesmo contando com toda a estrutura dos paroquianos e da nossa paróquia, da nossa igreja, para que a gente conseguisse o mínimo para Moisés, que era o BPC, para que ele pudesse ser independente da nossa caridade. Bom, eu pergunto, como falar de moradia sem falar das realidades? Como discutir políticas públicas sem ouvir quem vive na beira dos rios, nas encostas, nas ruas, em situações de miséria que é muito grande dentro do nosso município? Como nós podemos falar de casa sem ouvir esses nossos irmãos que sofrem? Bom, eu vou pedir para colocar a foto do Padre Antônio, por favor. Claro. Obrigada. Bem, me chama. Eu preciso dizer para vocês que nós, pastorais sociais, nós não temos um botão de reset. Essas pastorais, elas estão perto dessas realidades empobrecidas e vulneráveis do município de São Gonçalo e de tantos outros. Quando nós voltamos para casa, nós voltamos com a dor dos outros, porque nós estamos muito perto das pessoas, nós amamos essas pessoas que nós acompanhamos. Mas a gente não pode esquecer que é o dever do Estado a proteção dessas pessoas. Nós somos uma colaboração, né, vamos dizer assim, a igreja está para colaborar, para cuidar, mas a gente não pode isentar o Estado da sua responsabilidade diante dessas realidades. Bom, para concluir, nós, Igreja Católica, não poderíamos estar aqui falando de moradia em São Gonçalo sem lembrar do Padre Antônio Ribas. Nascido em 1927 na Holanda e vindo para o Brasil em 1954. Missionário do Sagrado Coração, que foi pároco da paróquia São Pedro de Alcântara em 1994. Eu tenho refletido bastante sobre a escola do Padre Antônio, porque ele foi um marco em nosso município. Padre Antônio, diante do problema de crianças nas ruas, ele criou o Procriança, onde as crianças têm acesso à refeição, cursos, recreação, quando não estão na escola.
Diante da realidade de pessoas em situação de rua, ele criou o Albergue da Misericórdia, dando abrigo para as pessoas que estavam nessa situação, mas não estão mais porque conseguem abrigamento com ele. E ainda preocupado com a realidade das famílias que não tinham casa como direito social, ele cria o conjunto habitacional São Pedro de Alcântara, em Ipiriba. Padre Antônio teve coragem de enxergar e se comprometeu. Quando a gente vê de verdade, a gente se compromete. Com o apoio de um fundo internacional, adquiriu uma grande área de 68 mil metros quadrados e, junto com coletivos e com o mutirão das próprias famílias, foram gerados cerca de 180 lotes e construídas dezenas de casas, vendidas a preço abaixo do mercado, dentro de um modelo de autogestão. Em 21 de março de 2018, Padre Antônio faleceu e nos deixa um exemplo e um legado. E aqui eu peço uma salva de palmas para o Padre Antônio. Eu concluo dizendo que isso é política pública feita com o povo. Isso é compromisso com os excluídos. Isso é o evangelho encarnado na cidade. Mas que o Estado não está isento de pensar e aplicar a Constituição. Ser o grande garantidor de melhorias efetivas para o povo de São Gonçalo. Que esta audiência não seja apenas um momento de fala, mas um passo concreto para mudanças reais. Eu falo como filha do Jardim Catarina, como mulher que viu seus pais lutarem para construir um lar, como mãe que não quer ver seus filhos repetirem as ausências que eu vivi, e como cristã que acredita que a dignidade da pessoa humana deve estar no centro das políticas públicas, e como moradora ou cria do município de São Gonçalo. Muito obrigada.